Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que até aqui nos ajudou, aquele que está sempre nos trazendo a sua infinita bondade, misericórdia, e nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aqueles que são advertidos e acabam não acatando as suas advertências, ele já dizia, aquele que ofertava e não foi aceito: Caim, cabe a ti dominar o mal espreita diante de ti, se consertares certamente não serás aceito. Mas a palavra diz que tomou a forma do maligno, o semblante irou-se grandemente, enquanto a palavra diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, assim como a palavra diz que nos últimos tempos alguns iriam mandar matar o seu próximo, achando que estaria prestando um culto a Deus. A palavra diz que homens perversos, homens maquinando sempre a maldade, coração perverso, olhos altivos que o Senhor detesta, boca que profere mentiras, as mãos carregadas de sangue de inocente, os pés ligeiros em toda maledicência, testemunha fraudulenta. A testemunha fraudulenta não ficará impune, assim como a palavra diz que a sétima que o Senhor abomina, aqueles que levam contenda entre irmãos, assim como ele diz também: quão bom, suave que os irmãos vivam em comunhão, assim como ele nos ensina que vigiai com o jugo desigual, porque não há comunhão de crentes com incrédulos, de Cristo com Belial, daqueles que seguem de forma natural com aqueles que vivem o sobrenatural de Deus. Não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco assentei à roda com os escarnecedores, zombadores. O Senhor nos aparta de toda injustiça, porque aprendemos não dos meros mortais, mas por revelação divina. Por isso estamos apartados, porque Ele mesmo nos aparta de tudo aquilo que é falso e segundo o padrão deste mundo, e nos faz sermos renovados, transformados, sempre segundo a sua força e o seu poder. A sua verdade é um escudo e broquel. A palavra diz que ainda que andam e corram, não se fadigam, não se cansam, porque na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, aonde Ele sempre nos ensina: sobem como águia, porque aqueles que confiam naquele que ascendeu às regiões celestiais também ascenderão naquele grande dia, o último dia que se aproxima depressa, porque sabemos que Ele está aplanando os caminhos para a sua vinda, está derrubando os montes e entulhando os vales, está preparando um povo unido numa só fé, num só batismo, num só coração, numa só mentalidade, a saber, a de Cristo, aonde através do bom testemunho de que não tem que se envergonhar do Evangelho, mas daqueles que permanecem dia após dia sendo sustentados por aquele. Dele é o poder, o reino, a glória e as riquezas. Tudo é dele, e Ele não divide
com os meros mortais, mas a um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e tudo para a sua honra e para a sua glória. Dele é o reino, o poder, as riquezas, tudo é dele. E Ele é aquele que nos compartilha. A palavra diz: se não desfaleceres, é porque Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Muitos se julgam prósperos, mas aquilo que é elevado entre os homens, mas não tem a verdadeira riqueza, que é a sabedoria do alto e celestial. A palavra diz que muitos são os ricos, segundo o padrão deste mundo, e pobres na sabedoria do alto, pois satisfazem a sua alma e lambuzam naquilo que é terreno, por não ter justamente a sabedoria do alto, que podia os conduzir e não satisfazer a sua alma naquilo que é terreno, mas sim lambuzar da sabedoria do alto, que é de graça. A palavra diz: encontrastes mel, come o suficiente antes que fique enjoado. Porque justamente esta sabedoria, ela nos ensina que nós podemos estar sempre cheios dela, mas não para satisfazer naquilo que é terreno, porque aquilo que assim procede fica a ponto de ser vomitado, porque na verdade o próprio Senhor demonstra a sua o seu descontentamento, onde a palavra diz que diante da sua boca está a ponto de os vomitar, porque lambuzou na verdade daquilo que é terreno e satisfez a sua alma. Lembrai-vos de Salomão, que a palavra diz que satisfez em tudo. O Senhor lhe concedeu a sabedoria que ele pediu para governar o povo com justiça, com equidade, imparcialidade, e exercer o direito. E o Senhor ainda lhe acrescentou riquezas. Mas justamente por não cumprir os votos que ele fez, uma vez que ele acumulava para ele e não estava a compartilhar para com o povo. E a palavra diz que aquele que usa da piedade como fonte de alegria e compadece do seu próximo e faz em oculto, acaba emprestando ao Senhor. Mas aquele que usa a piedade como fonte de lucro, assim como aqueles que desprezam a instrução do Senhor e usa dessa sabedoria para aquilo que é terreno, aquele que despreza aquele que foi de condição humilde e atualmente está desprezando o seu próximo, onde a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper segundo o padrão deste mundo. Aquele que oprime o próximo, ao invés de compadecer dele, é ultrajar o Criador, assim nos ensina o Senhor. Por isso, muitos o Senhor está a ponto de os vomitar, assim nos diz o Senhor.